Paz do Senhor, irmãos. Na paz do Senhor, amém? Amém, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que se aproximem o máximo possível. Venham aqui para frente o máximo, porque eu estou com pouca voz e vai ficar ruim, talvez, se os irmãos ouvirem a minha fala, amém? Quero pedir aos irmãos que se aproximem o máximo. Vamos se colocar sobre os pés, vamos fazer uma breve oração. Nós estamos dando início à nossa escola bíblica, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificamos e exaltamos a Ti nessa noite. Queremos Te agradecer por mais um dia. Senhor, venha nos dar, meu Senhor da glória, um ensinamento, meu Senhor da glória abençoado, que as Suas mãos venham estar sobre esse lugar e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, porque nós buscamos maturidade espiritual, nós queremos crescimento espiritual. Então que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, encher o nosso coração da Tua palavra e que Seu nome seja glorificado sobre a vida de cada um de nós. É o que te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui na terceira aula da nossa revista, Maturidade Cristã, Decisão Pessoal e Mudança de Mentalidade. O primeiro estudo foi Bíblia, o Manual da Maturidade. O segundo estudo foi A Obediência Produz Maturidade. E agora vamos entrar para o terceiro tópico, que é Perfil da Igreja Madura. Vamos começar aqui na lição 3. O perfil da Igreja Madura é o título da nossa aula de hoje. E o texto bíblico básico está no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo do 37 ao versículo 45. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, ou quem tem a revista, acompanhar pela revista, o versículo 37 em diante vai dizer o seguinte: E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Em muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 47. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos abrir na próxima página, o texto áureo vai falar: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Essa palavra está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 27. Irmãos, eu vou começar a ler aqui. Eu vou falar aqui da palavra introdutória. Vou ler o título, o primeiro título, que vai falar a respeito da igreja madura e cristocêntrica, e vou ler os subtítulos até o 3, e depois eu vou começar a ministrar algo sobre isso, amém? Nos comentários, a palavra introdutória: estudar sobre a igreja é inspirador e edificante. Esse organismo vivo, espiritual, formado por aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, tendo sido projetados por Deus para ser seu santuário na terra. O primeiro tópico, vai dizer a igreja madura e cristocêntrica. Irmãos, primeiramente,
antes de entrar aqui já no subtópico, eu quero tentar despertar a sua atenção a respeito o que você tem buscado, o que você entende por estar na igreja, o que você entende como igreja. Então, primeiramente, nós temos que entender que a gente precisa começar a buscar entendimento sobre aquilo que nós estamos exercendo, sobre aquilo que nós estamos buscando. Então, o que é a igreja, primeiramente? E logo depois, eu quero entrar aqui no primeiro subtópico, que vai dizer o corpo de Cristo. Como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, caminha por toda a terra, inserida em diversas áreas de atuação, buscando conhecer e realizar a vontade de Deus, fazendo parte dos seus projetos de redenção do homem, de domínio do seu reino e de restauração de todas as coisas. O subtópico 2, que é o cabeça da igreja. Como cabeça da igreja, Cristo é parte principal do corpo. Ele se encontra acima de todos os membros, que reconhecem o seu amor, submetendo-se ao seu chamado, ao seu comando, perdão. Por essa razão, a igreja é cristocêntrica. Ela compreende que, para evoluir até a maturidade, precisa viver em completa dependência de Cristo. O subtópico 3, que vai dizer, é a motivação da igreja. O processo de amadurecimento é uma realidade no ambiente eclesiástico, quando a igreja local tem como alvo viver para Cristo. Essa deve ser a sua motivação, ainda que ela esteja inserida no mundo, não sendo do mundo. A igreja não faz concessão quanto à sua visão de Cristo glorificado. Então, irmãos, eu já quero começar a falar com vocês a respeito de buscar conhecimento. O que é a igreja? O que é realmente ser a igreja? E a igreja está relacionada a uma comunidade de pessoas cristãs que formam um corpo espiritual, que formam um corpo organizado, um corpo social organizado, criado por Cristo. Ou seja, quando você começa a entender o que realmente é o sentido da igreja, você começa a perceber que as coisas vão começar a ficar diferentes na sua vida. Quando você começa a buscar o conhecimento, o que é ser a igreja, do que eu realmente estou fazendo parte. Então, para você começar a ter um amadurecimento espiritual, você precisa começar a conhecer o que você está vivendo. Porque muita gente vai viver de uma emoção, muita gente vive de um calor da emoção. Entra aqui, escuta uma boa palavra, escuta uma mensagem, escuta talvez uma profecia e é induzido por essa emoção. Só que se no crescimento você não conseguir amadurecer nesse crescimento, você não conseguir alcançar um amadurecimento, simplesmente quando tiver a primeira dificuldade, a primeira tempestade que você enfrentar, você não vai resistir. Porque você ainda não conseguiu entender o verdadeiro fundamento do que é ser a igreja. E no primeiro subtópico vai falar sobre o corpo de Cristo. E quando fala sobre o corpo de Cristo, nós vamos entender que nós somos apenas membros. Às vezes nós acabamos nos confundindo, porque os dons de Deus são capacitados sobre as nossas vidas. Os dons de Deus são colocados sobre as nossas vidas, mas para que venha a ser feito as maravilhas do Senhor, para que venha a ser feito as bem-aventuranças do Senhor, para que você possa conseguir alcançar, segundo foi falado aqui na leitura, que os discípulos, os apóstolos, eles faziam sinais e maravilhas e as pessoas se alegravam com aquilo, mas aquilo ali existia uma redenção dos apóstolos. Aquilo ali existia com que os apóstolos se dedicavam totalmente a viver para a obra de Cristo. Os discípulos não queriam engrandecimento, não queriam reconhecimento, mas eles buscavam verdadeiramente a ter a Cristo como centro. Então, quando fala
a igreja madura, ela é cristocêntrica, está falando, a igreja madura tem Cristo acima de todas as coisas. A igreja que alcançou a maturidade, ela tem o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ela não leva nada para o lado pessoal, ela não leva nada para o lado material, porque ela entende, porque o foco é Cristo. Nós às vezes pecamos muito, porque foi pregado até na quarta-feira lá na congregação, que o crente, quando ele realmente está crente em Cristo Jesus, quando ele realmente está direcionado a servir a Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece para saber se ele realmente está crente é você bater no filho dele. Se você bater no filho de um crente e ele não revidar você como antigamente, quando ele estava no mundo, e você fala, realmente esse está crente. Quando ele coloca o dedo na sua face e aponta e leva uma ignorância contigo e você fala assim, amém, irmãos, você me perdoa por isso? Você me perdoa por isso? Você vê que realmente ele está ficando crente, ou seja, ele realmente está levando um evangelho cristocêntrico. Ele traz com que Cristo seja sobre a vida dele e isso vai edificar outras pessoas. Alguém vai olhar e vai ter que dizer, realmente ele teve uma mudança de caráter. Ele batia, ele brigava, ele discutia, só que agora ele está vivendo um novo evangelho, ele está vivendo uma nova vida, ele tem uma nova renúncia. Então agora ele realmente faz parte do corpo, cujo realmente o cabeça do corpo a qual ele serve é Cristo. E como eu sei que realmente é Cristo que move a minha vida? Porque se nós pararmos para analisar, você não faz nenhum tipo de movimento sem que o cérebro ordene. Você não faz nenhum tipo de movimento sem que, primeiramente, a cabeça venha dirigir a fazer. Você não dá o segundo passo se o cérebro não mandar você dar o segundo passo. Então você começa a perceber, eu só consigo fazer alguma coisa quando Cristo me impulsiona. Eu consigo fazer as coisas quando Cristo me impulsiona. Então eu estou começando a entender que realmente Cristo está sendo cabeça na minha vida. Eu realmente faço parte de um corpo cujo eu sou comandado, eu sou realmente dominado pelo Senhor Cristo Jesus. Então quando fala aqui, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo caminha por toda a terra, inserida em diversas áreas de atuação, buscando conhecer e realizar a vontade de Deus, fazendo parte do seu projeto de redenção do homem. Então nós começamos a analisar que o propósito de Cristo, ao vir à terra, é fazer um resgate do homem pecador. Cristo ele vem para poder resgatar pessoas que estão enfermas, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão vivendo com maneiras e práticas totalmente contra a vontade do Senhor. Então Cristo ele vem para poder ser a diferença. Só que Cristo vem, ele faz uma caminhada pela terra, ele faz uma peregrinação de 3 anos pela terra e trazendo de 33 anos na terra. Só que nesses 3 anos, Cristo, quando exerce o seu ministério, ele passa ensinando. Cristo ele passa falando, Cristo ele passa dizendo aos discípulos a maneira que deveria se portar, a maneira que deveriam ensinar, a maneira que eles eram referência para que quando eles ministrassem a palavra, as pessoas pudessem crer naquilo, porque é muito fácil, talvez você vê, você fala, mas Cristo falava, mas ele era o próprio Messias, e então para ele era mais fácil. Só que pelo contrário, Cristo tinha algumas pessoas que queriam ouvir a palavra, e Cristo tinha contra religiosos que conheciam a palavra e estava contra o ministério de Cristo. Então, se você parar para analisar, era muito mais difícil ser pregado uma palavra naquela época sem saber dos acontecimentos do que agora, que você tem alguns testemunhos, você tem a Bíblia como testemunho, você tem pessoas ao redor como testemunho, e nós, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma facilidade muito grande de ministrar o Evangelho. Só que Cristo nos dá um conhecimento e nos dá uma ordenância para não ficarmos em 4 paredes. Cristo ele vai e fala, ide a
todos os cantos da terra, aos confins da terra, e pregai a todos o evangelho da salvação. Cristo ele vai e fala, vai a todos os lugares, para pregar o evangelho. Então, quando eu reconheço que eu estou fazendo parte do corpo, eu vou começar a perceber que eu já estou pregando sem que ninguém me mande, eu já estou falando do amor de Cristo sem que ninguém precise me mandar, eu já estou abraçando alguém sem que ninguém precise me ordenar ou obrigar, eu já estou fazendo coisas que eu não fazia antes. Por quê? Porque se o corpo agora está sendo induzido pelo cabeça, cujo é Cristo, o Senhor, o dominante dela, as coisas começam a fluir melhor, as coisas fluem diferente, e você percebe que você está alcançando uma maturidade espiritual. No subtópico 2, o cabeça da igreja, fala o cabeça da igreja, Cristo é a parte principal do corpo. Irmão, se você parar para analisar, o nosso corpo, sem qualquer parte dele, sem qualquer membro, o nosso corpo ele vai continuar com vida. Talvez se alguém, a gente já viu pessoas sem braço, pessoas sem perna, pessoas sem dedo, pessoas sem uma orelha, sem um olho, e a pessoa ela vive. Só que sem a cabeça é impossível o corpo funcionar, porque todo o corpo ele está interligado à cabeça. E aqui quando fala que Cristo é a parte principal do corpo, o que está dizendo para nós cristãos? Está dizendo o seguinte, é que você sem a cabeça, ou seja, você sem Cristo, você não consegue ser nada. Independente da sua circunstância, situação financeira, o seu cargo eclesiástico, o seu grau, o nível de grau na sociedade, você sem Cristo, você não consegue ser nada, porque Cristo é a parte principal. Então, o estudo vai nos dizer que, como sendo Cristo a parte principal, ele se encontra acima de todos os membros. Ou seja, Cristo está acima de qualquer coisa. Pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor levita, você pode ser o melhor professor, o melhor dos pastores, o diácono mais dedicado, o obreiro mais fiel. Independente de qualquer coisa, Cristo vai estar sempre acima de qualquer um de nós. Então, quando nós entendemos já o que é igreja, nós entendemos já o que é o corpo, nós entendemos já o que quem é o cabeça, nós vamos entender que quando nós entramos na igreja, nós venhamos dar a melhor adoração. Irmãos, e como é que eu realmente dou a verdadeira adoração? Qual é verdadeiramente o significado de adoração? Adoração nada mais é do que o culto, nada mais é do que cultuar, beleza, irmão? Então, o que é cultuar? Qual o significado de cultuar? O significado de cultuar é homenagem de caráter religiosa ao que se considera divino ou sagrado. Ou seja, quando você entra dentro da igreja para você cultuar, você tem que entender que você está entrando para poder dar honra àquele que verdadeiramente tem honra. Você está entrando no lugar, você está entrando no local sagrado, você está entrando num lugar, que um ambiente diferente, para você poder trazer aquilo que é de melhor, porque você tem reverência àquele que realmente é digno de toda a adoração, aquele que realmente é digno de toda a homenagem, ele é digno de toda a glória. Então, quando você começa a aprender alguns pequenos detalhes sobre aquilo que você fala, que você prolifera, que você libera com seus lábios, você fala, eu vou para adorar, mas qual é o sentido da adoração? Eu tenho que entender verdadeiramente qual é o sentido da oração. Eu já aprendi o que é uma igreja, agora eu preciso aprender o que é adoração. Eu preciso aprender o que verdadeiramente me impulsiona a adorar, o que realmente me impulsiona a adorar o Senhor. Então, eu aprendo isso e eu também preciso aprender sobre todas as coisas, irmãos, que me leva a adorar esse Deus, que me leva a reconhecer esse Cristo. Porque talvez se eu perguntar para qualquer um aqui é fácil,
E eu acho que o pregador até comentou sobre isso ontem. Se você tentar perguntar alguma virtude de Deus, é fácil falar, Deus ele é bom, mas por que Deus ele é bom? Deus ele é grande, mas por que ele é grande? Deus ele é supremo, mas por que ele é supremo? Nós devemos buscar o entendimento de cada adjetivo que a gente coloca sobre o Senhor, porque eu não preciso falar do Senhor somente pelas coisas que eu imagino que Ele seja, mas por aquilo que eu vivo e aquilo que Ele me faz presenciar, aquilo que Ele me faz sentir, aquilo que Ele coloca em mim. E como eu consigo isso? Quando eu tenho um conhecimento, quando eu começo a deixar que as coisas mundanas, as coisas materiais, elas já não me impeçam mais de buscar o conhecimento do Senhor. Eu falo isso, irmão, porque eu sou uma das pessoas que certamente tive muita dificuldade de poder diferenciar. Eu vou falar numa coisa simples, que é um jogo como hoje, um jogo do Flamengo, e você abrir mão de uma coisa que você tinha um aprisionamento muito grande para poder você estar servindo ao Senhor. E a minha esposa até brincou comigo, ela falou assim, agora vai ser a prova, né? Eu falei, vai ser a prova. Mas eu creio que acima de tudo o melhor é o nome do Senhor ser glorificado, acima de todas as coisas. Não é que isso é uma coisa que me mataria se eu não perdesse, eu estou dando um pequeno exemplo, mas eu tenho certeza que tem pessoas que têm muita dificuldade em abrir mão de alguma coisa. Como é que você abre talvez mão de um pedido de um filho que está enfermo, ficar em casa e você não sair para vir para a escola bíblica num dia como hoje? É algo difícil, é coisa que a gente tem que parar para analisar e perceber, será que realmente vale a pena servir a esse Deus a esse ponto? Será que realmente, eu não estou falando, irmãos, pelo amor de Deus, você tem que largar seu filho morrendo em casa e sair correndo, não, amém? Mas são coisas, irmãos, que a gente consegue dosar quando você tem um amadurecimento espiritual. Tem coisas que você consegue falar, olha só, você está com uma febre, filho, eu vou te dar um remedinho, você vai ficar em casa, talvez com a mamãe, mas alguém tem que da casa ter o primeiro acesso, o primeiro passo de poder sair para poder fazer a vontade do Senhor. A Bíblia vai falar que Davi, ele orava pelo seu filho que estava enfermo. Davi, ele orava, e quando ouviu-se a mensagem que seu filho já tinha falecido, a Bíblia fala que de imediato, Davi, ele percebe, ele levanta, troca suas vestes, vai tomar um banho, troca suas roupas, se perfuma e vai para o templo adorar. E a indignação das pessoas que estavam lá poxa, mas você não deveria estar vivendo esse luto, porque o seu filho acabou de morrer. Ele vai falar, aquilo que eu podia fazer enquanto ele estava vivo era orar. Já que eu não posso mais fazer nada, agora eu vou adorar ao Senhor. Ou seja, agora eu vou prestar homenagem àquele que é digno. Agora eu vou fazer aquilo que eu necessito fazer, porque todas as coisas o Senhor ele nos convém. Todas as coisas o Senhor ele nos abençoa, nos proporciona. E às vezes num momento de dificuldade, a gente acaba se esquecendo das coisas que o Senhor já fez. A gente acaba esquecendo das coisas que o Senhor ele já nos proporcionou. Só que quando eu consigo alcançar essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã, as coisas começam a passar diante da nossa visão de uma maneira diferente. E algo que eu também peguei aqui, um significado de uma coisa que é sobre a homenagem. É uma expressão de ato público, com mostra de admiração e respeito por alguém. Ou seja, quando eu presto uma homenagem ao Senhor, eu presto uma homenagem de cultuar, eu estou fazendo algo em público, porque o Senhor Jesus vai falar, aquele que me reconhecer em público, eu reconheço ele diante do Pai. Aquele que me reconhece diante dos homens, eu reconheço ele diante do Pai. Ou seja, Cristo está falando, aqueles que me apresentam diante dos homens, eu estou pegando ele e estou apresentando diante do Pai. Então, irmãos, quando a gente pega coisas pequenas, detalhes pequenos
letras pequenas dentro da Bíblia, a gente começa a ter um grande crescimento, irmãos. E isso é coisa que vai fazer mudança nas nossas vidas. Isso é coisa que vai fazer transformação na vida do crente. Isso aí não tem como dizer que não vai acontecer, porque a mudança ela vem através do conhecimento. Eu creio que se eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, certamente eu seria uma outra pessoa. Só que o amadurecimento ele vai levar tempo. O amadurecimento ele vai levar um tempo, porque a fruta para amadurecer ela tem a sua trajetória. Ela nasce uma florzinha, ela vai crescendo, ela é verde, daqui a pouco ela vai ficando de vez, até ela ficar pronta, né, para ser degustada, até ela ser uma fruta já pronta, ela vai levar o seu tempo. E assim também somos nós. Para alcançar, né, o amadurecimento vai levar tempo, isso é normal. Só que a maturidade ela pode vir antes. A maturidade ela vem através do conhecimento, ela vem através de algumas experiências que você vai ter com o conhecimento. Então, amadurecimento é uma coisa, leva tempo. A maturidade não. A maturidade ela vem através do conhecimento. Então, nós devemos entender a diferença de um para o outro. Então, talvez alguém vai falar, poxa, então isso não seria um estudo para jovens? Sim, porque aqui vai falar a respeito de maturidade. Então, maturidade é isso, você vai alcançar a maturidade não só com o tempo, mas com a sua busca. Amém? Vamos ler aqui o subtítulo 4, que vai falar a respeito de adoração a Cristo. O povo de Cristo é formado por pessoas transformadas por esse amor, as quais passam a viver para adorá-lo. Isso é demonstrando por meio de atitudes, escolhas que exaltamos ao Senhor. O primeiro estágio da maturidade, portanto, é ter Cristo como o centro. Em seguida, é ser crucificado com Ele. É permitir que Ele viva por intermédio da sua igreja e adorá-lo em espírito. Aqui a Bíblia está falando a respeito do amadurecimento espiritual. Está falando a respeito de Cristo ser o condutor. Paulo vai falar isso na carta de 1 Coríntios, se eu não me engano. Paulo fala a respeito de que ele foi crucificado com Cristo. Ele vai falar, porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está falando, olha, independente de qualquer circunstância, eu já não me importo mais com a minha própria vida. O que importa é o que Cristo quer que aconteça. É difícil, irmãos, a gente ter isso, porque a gente tem muitas primícias na nossa vida, e às vezes a gente fala que a nossa primícia é Cristo, só que se a gente for olhar no modo geral, a gente acaba não colocando talvez Cristo como primícia, sendo que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem que ter Cristo como primícia. Eu tenho certeza, só quem tem filho sabe, que coloca filho à frente de qualquer coisa. Um pai, ele jamais ele deixa de abrir mão de um algo pessoal para poder abençoar um filho. Ele nunca vai deixar de fazer isso. Não, primeiramente vai ser o meu filho. Então, uma das provas mais marcantes para mim que tem na Bíblia é quando Deus vai pedir a Isaac a Abraão. Deus ele faz um teste com Abraão, não porque Deus tinha dúvida de que Abraão faria aquilo ou não. Não que Deus achava que talvez Abraão ele não ia ceder à vontade do Senhor. Então, quando Deus fala para Abraão, pega Isaac, o teu único filho, e oferece ele a mim no monte. Talvez, irmão, se isso chega para mim, a primeira coisa que eu ia pensar que era coisa do inimigo na minha cabeça. Certamente, Abraão tinha uma comunhão tão grande com o Senhor
Porque quando ele ouve a voz, só que ele tem certeza do Deus que ele serve. Ele tem certeza que o Deus que ele serve não é um Deus que quer que alguém perca a vida, a sua vida física, para poder adorar ele. Deus não quer que alguém mate alguém para poder adorá-lo. Então Abraão, quando ele chega no pé do monte, ele fala para o seu servo: olha, fique aqui, que eu vou até ali com o moço, nós iremos ali adorar e retornaremos a vós. Ou seja, Abraão tinha certeza que alguma coisa ali ia acontecer pela fé que ele tinha. Então, quando Deus faz isso, chamando Abraão e pedindo a Abraão a Isaac, é Deus falando com Abraão assim: olha só, Abraão, agora você precisa confiar em mim. Agora você precisa realmente saber que eu sou cabeça e que eu sou sobre todas as coisas. E que quando eu falar com você, você vai entender que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu prometo vai se cumprir. Então, quando ele faz o ato em que ele levanta o punhal, como nós conhecemos a história, a voz do Senhor vem por trás e diz: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Ali está o cordeiro para o sacrifício. Ali está o sacrifício. Ou seja, é Deus falando: independente da luta que você está passando, quando você me tem como o centro da sua vida, como você me tem como o centro da tua vontade, como você me tem como o centro das suas escolhas, eu vou estar sempre arrumando uma saída para você. Ainda que pareça ser a coisa mais difícil de acontecer, situações mais difíceis de acontecer, você vai ver que pessoas, aqui até no nosso meio, nós vemos pessoas que, ao entendimento dos homens, ao entendimento dos médicos, já não tinha nem mais possibilidade, já não teria nem mais chance de vida. E nós vemos que o Senhor fez milagres no nosso meio. Não só na Bíblia, irmãos, mas para todos aqueles que realmente crê, todos aqueles que vivenciam o Evangelho de Cristo, vão estar sempre presenciando milagres acontecer. Talvez você fale assim: poxa, mas antigamente acontecia mais milagres, antigamente as coisas aconteciam com mais fluência, os milagres eram grandes. Talvez para você vê alguém no leito de morte e já está desenganado pelos médicos, e a pessoa, logo depois você vê a pessoa do seu lado pregando, ministrando. Talvez para você isso seja pequeno, realmente eu não sei para você o que é grande, porque eu vejo todos os milagres de Deus como um grande milagre. Independente do que seja um livramento, eu vejo como um milagre, seja uma vida sendo restituída ao altar, eu vejo como um milagre. Então o problema é que eu quero ver muito milagre, só que porém eu tenho pouca atitude para vivenciar Cristo Jesus. Eu tenho pouca intimidade com Jesus, eu tenho pouca vontade realmente de me dedicar a Jesus. Eu faço o básico às vezes, eu venho para um culto, eu venho às vezes numa escola bíblica, eu vou talvez em uma consagração ou outra, eu tenho uma oportunidade, eu já tenho uma palavra separada aqui. Só que o Senhor, Ele quer muito mais, para você fazer realmente parte do corpo de Cristo, para vivenciar realmente o que esse Cristo está ensinando. Você deve viver a Cristo e exalar a Cristo, você deve falar de Cristo, você deve ensinar de Cristo, você deve apresentar a outras pessoas a Cristo, e não ficar preso dentro da parede da igreja, porque Cristo, toda a sua trajetória, Cristo nunca estava preso ao templo, ou seja, Cristo estava sempre passando de uma cidade a outra ministrando o Evangelho, e assim Ele nos ensinou. Vamos ler aqui o tópico 2, nós falamos a respeito do que é adorar a Cristo, do que é ser uma igreja. Nós vamos ler aqui agora o tópico 2, igreja madura e cheia do Espírito, e vai falar o batismo com o Espírito Santo. Subtítulo 1 do capítulo do estudo 2 vai dizer: as promessas referentes ao batismo com o Espírito Santo são relatadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo não é privilégio nem exclusividade de uma igreja. Todas as pessoas que creem conforme as Escrituras têm direito ao batismo com o Espírito Santo.
Se você puder, abra rapidinho sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 10. Capítulo de número 10, versículo 34 e 35. Vai dizer assim, versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz, que é justo. Ou seja, Pedro está falando, olha só, independente do lugar que você é, independente da família que você está vindo, independente da nação que você é, independente do seu nível social, todos aqueles que realmente crerem e reconhecem que o Senhor é o Salvador, eles têm o direito desse batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia está nos relatando que é algo que não é exclusivo para uma determinada igreja, não. É algo que é para todo aquele que realmente crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. É algo que está direcionado para todos aqueles que realmente almejam servir ao Senhor. Como assim, irmão? Uma coisa, irmãos, é eu querer sentir a presença apenas só para saber o porquê que as pessoas falam em mistério, o porquê que as pessoas marcham, que as pessoas giram no poder. Outra coisa é eu querer ter a presença para poder fazer o nome de Deus ser glorificado nessa terra. O meu entendimento é, eu recebo a unção do Espírito Santo para quê? Eu preciso entender o porquê que eu quero. Por isso que no livro de Tiago vai falar a respeito de, se eu não me engano, no capítulo 3, fala a respeito de que pedis e não recebeis, porque pedistes mal, pediste para o seu próprio deleite, pediste para as suas próprias vontades. Ou seja, quando eu peço ao Senhor algo da parte dele, algo espiritual, que eu peço, Senhor, eu quero ter um amadurecimento espiritual. Senhor, eu quero realmente ser batizado pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero realmente vivenciar, eu quero sentir a Tua presença como eu nunca senti antes, porque eu tenho necessidade de fazer a Tua obra no meio do povo. Eu tenho a necessidade, quando Jesus ele direciona os discípulos para poder pregar o Evangelho, Jesus coloca sobre eles o poder e a autoridade. Para quê? Para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Então, quando Jesus coloca isso sobre eles vão sair pelas cidades vizinhas, vão sair pelas cidades circunvizinhas para poder fazer a obra do Senhor acontecer, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, talvez você talvez não teve ainda um batismo com o Espírito Santo, você ainda não alcançou essa maturidade espiritual. Você tem que tentar ver os seus conceitos no porquê, em que você quer usar os dons de Deus. Os dons de Deus, ele está aí, irmãos, para cada um daqueles que realmente querem. Eu aprendi com o pastor Alan que a graça realmente ela é um favor imerecido. Aquilo você tem porque Deus ele tem um amor tão grande que nós não merecemos, mas a graça dele é sobre a nossa vida. Só que os dons, ele já é merecimento. Como assim? Você tem que buscar, você tem que alcançar, você tem que lutar por aquilo, você tem que buscar por aquilo. Mas qual a minha intenção em buscar isso? Qual a minha intenção em realmente querer isso? Eu quero isso para minha vanglória ou eu quero isso para glorificar o nome do Senhor? Então, quando você almeja ser batizado pelo Espírito, almeja vivenciar algo sobrenatural com Cristo, você tem que ter o entendimento, você tem que ter a maturidade de que você alcança isso para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Evangelho de Deus continue sendo ministrado, para que o nome de Deus chegue
em até os confins da terra. O nome de Deus ele precisa ser falado a toda criatura, e às vezes nós temos uma barreira de não conseguir falar talvez de Deus dentro da nossa casa. Existe às vezes uma barreira que a gente não consegue fazer um momento como esse que nós estamos tendo de escola bíblica, um momento de a gente não conseguir ajuntar as nossas famílias e poder conversar e falar sobre isso. Algo que certamente traz um grande crescimento, porque quando você é uma referência dentro da tua casa, e muitas das vezes você é desacreditado por alguém porque você só consegue ministrar dentro do templo, você não ministra dentro da tua casa. Você é uma referência talvez para qualquer pessoa do lado de fora, mas dentro da tua casa às vezes você não é uma referência. Por quê? Porque suas atitudes são diferentes. As suas atitudes dentro da igreja é uma coisa, com as pessoas é outra, com os amigos é outra, com o seu pai você é outra, sua mãe você é outra, mas quando chega dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu esposo ou com os seus filhos, você tem uma atitude diferente. Você não é o mesmo carinho que você tem do lado de fora, você não é a mesma pessoa amiga que você é do lado de fora. Então isso, quando você reúne a tua família, né, o pai de família reúne a sua esposa ou seu filho para poder fazer uma ministração sobre a palavra, trazer ali um conhecimento, você percebe que você já começou a alcançar uma maturidade e que o Espírito Santo já te conduz a fazer coisas que você não fazia antes. Ou seja, começa a reunir a sua família para poder falar sobre o Senhor, começa a reunir a sua família para apresentar ao Senhor a ela. Talvez ali você vai alcançar coisas que sozinho você não consegue alcançar. É uma divisão de conhecimentos, é uma divisão que você vai ter, você vai compartilhar com a tua família o teu conhecimento, e talvez você vai também ser surpreendido, porque eu falo de mim porque às vezes eu penso assim, eu queria que minha esposa entrasse às vezes na mesma frequência que eu, de ler, de buscar. Só que às vezes do nada ela traz alguma coisa assim comigo quando a gente está conversando e eu falo, caramba, eu nem imaginava que ela estava prestando atenção nisso. Às vezes ela fala algo de uma pregação e eu falo assim, caraca, para mim ela estava no mundo da lua e ela está prestando atenção. Então talvez a gente acaba desdenhando de alguém da nossa casa e talvez por falta desse diálogo familiar, dessa reunião dentro da sua casa para falar sobre a palavra, acaba tirando a admiração ou o reconhecimento de um cristão dentro da sua própria casa, amém? Então, o batismo com o Espírito Santo vai vir através da sua busca incessante, vai vir através da sua separação, vai vir através do seu jejum, vai vir através da sua leitura com a palavra, vai vir através da sua devoção ao Senhor. Isso você vai alcançar porque a Bíblia vai falar no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam unânimes em oração. Eles estavam todos juntos orando ao Senhor. E o problema que muito tem nos afetado é ter deixado um pouco de lado a sequência da oração. Nós temos tido muitas obrigações a serem feitas, e o nosso dia a dia a gente acaba não conseguindo separar o nosso tempo para poder realmente entrar numa oração. Eu lembro que eu já fiquei 1h30 de joelho orando, 2 horas orando e acordado. Hoje eu oro meia hora se for à noite, irmão. Eu acordo, daqui a pouco com as pernas todas dormentes. Ou seja, a gente não está conseguindo separar o nosso tempo. Só que quem determina o nosso tempo somos nós mesmos. Eu tenho que ter o tempo de dormir, eu tenho que ter o tempo de trabalhar, só que eu tenho que ter o meu tempo de adorar ao Senhor. Então é difícil acontecer de eu chegar a um batismo com o Espírito Santo, eu recebo uma dádiva dessa do Senhor e eu relaxo.
É como se eu recebesse um presente e largasse ele jogado em qualquer lugar. É como se eu lutasse tanto para conseguir alguma coisa, quando eu consigo eu deixo ele jogado do lado de fora. Ou seja, tem pessoas que têm perdido esse dom, tem pessoas que têm deixado de aproveitar, vamos dizer assim, de usufruir do Espírito Santo de Deus, de poder gozar desse privilégio de receber o Espírito Santo, por causa de um pequeno descuido. E esse descuido vem fazer com que aquele degrau que você levou tanto tempo para subir ou para construir, aquilo que vem desmoronando, e com isso vai tendo alguns abatimentos, com isso vai vendo algumas friezas, e aquilo que era um privilégio você acaba desperdiçando. O tópico 2, tem que correr muito. O subtópico 2 vai dizer a virtude e o poder do Espírito Santo. O caráter universal da igreja se estabelece em sua missão. Ela foi fundada para crescer e abranger toda a terra, ou seja, para realizar a tarefa de evangelização no mundo. Essa obra só poderia acontecer com o auxílio do Espírito Santo, cujo poder concede virtude ao homem que deseja obedecer às orientações divinas. Subtópico 3 fala sobre salvação, o selo do Espírito Santo. Fala sobre salvação, fala sobre o selo do Espírito Santo. Esse selo é a garantia de que alguém se tornou filho de Deus. Trata-se de um penhor do Espírito nos corações. O corpo de Cristo, portanto, pode sentir-se em paz e seguro para desenvolver sua maturidade em Cristo, pois guarda em seu coração essa marca, essa garantia. Ou seja, irmão, quem tem o batismo com o Espírito Santo, irmão, ele sabe que ele tem o batismo com o Espírito Santo. Ele não precisa que ninguém fale com ele, você foi batizado, não. Quem tem, irmão, sabe como é que é. Quem realmente tem um encontro com Cristo sabe como é. É ouvir uma voz sem ouvir voz. É sentir uma voz. É coisa às vezes complicada de se entender. Olha, como ouvir a voz de Deus se Ele não falou no meu ouvido? Mas é algo que sai do coração. Por quê? Deus ele é especialista em fazer coisas inexplicáveis acontecer no meio do povo. Deus ele é especialista em falar com pessoas que alguém nunca deu nada, alguém rejeitou, alguém humilhou, alguém maltratou. E só que quando essa pessoa decide levar o seu coração a servir ao Senhor, o Senhor ele começa a fazer coisas tão grandes, tão sobrenaturais no meio dela. E uma das coisas mais maravilhosas é o Senhor pegar o seu próprio Espírito, o Espírito Santo dele, e colocar sobre a vida dessa pessoa. Aonde a pessoa que recebe o Espírito Santo, irmão, não tem como ela vivenciar da mesma maneira. Já não é mais aquela pessoa amarga, já não é mais aquela pessoa triste, já não é mais aquela pessoa abatida. Talvez se você, por um momento, sentiu a presença de Deus e por um determinado tempo você se sente aprisionado, você se sente com um peso no seu peito, você se sente com falta de paz em seu coração, irmãos, presta atenção se a presença de Deus não ficou em algum lugar. Como foi pregado pelo pastor Alão lá no retiro, vê se você não saiu e por alguns dias você esqueceu Jesus no lugar onde ele estava. Porque para você carregar a presença de Jesus, quando você carrega a presença de Jesus, essa opressão ela já não prevalece mais contigo. Quando você tem a presença de Jesus, esse medo que você tem no mundo já não permanece mais contigo. Esse sofrimento que você fica o tempo todo, será que alguma coisa vai acontecer? Será que algum mal vai me acontecer? Essa prisão espiritual, quando você tem realmente a presença de Cristo, isso já não pesa mais sobre vós. Porque Cristo ele vai falar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Ou seja, quem carrega a presença de Cristo, irmão, não carrega peso.
Quem carrega a presença de Cristo não carrega sofrimento, não carrega choro. Ainda que eu falo choro, aquele choro eterno que não tem mais jeito, não tem como, irmão. Se você carrega a presença de Cristo, ainda que você tenha uma noite de choro, a Bíblia vai nos garantir que a alegria ela vem pela manhã. Então tudo que nós passamos aqui nessa terra é algo momentâneo, e tudo que é momentâneo uma hora acaba. Tudo que é momentâneo é passageiro, irmão. Só que a presença de Deus, o teu nome escrito no livro da vida, a tua vida sendo resgatada, sendo salva por Cristo Jesus, isso é eternamente, irmãos. Então, quando eu entendo que eu preciso crescer, eu preciso me amadurecer espiritualmente, eu preciso realmente vivenciar um evangelho sem falsidade, sem segundos interesses, vivenciar porque Cristo ele é digno dessa adoração, Cristo ele é digno dessa homenagem que eu presto a Ele. Quando eu entendo isso, irmão, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais choro, porque Cristo ele é suficiente para poder tampar todos esses buracos que as coisas do mundo vêm nos causar. Então Cristo ele é autossuficiente. Eu só preciso de Cristo para que eu realmente possa vivenciar uma vida de paz. A obediência à voz do Espírito Santo. Eu vou ler rapidinho, irmãos, para poder a gente concluir. O Espírito Santo deseja comunicar grandes e profundas revelações do Senhor ao seu povo. Para isso, a Igreja de Cristo precisa parar para ouvir o que Ele está falando ao seu coração. A Igreja madura é evangelística. Jesus ensinou a evangelizar. Cristo não somente ensinava sobre a necessidade de falar do Evangelho, mas Ele mesmo deu o seu exemplo, que todos precisavam seguir, saindo a ensinar por todos os lugares. Esse é o perfil de uma igreja madura. Ela não fica enclausurada dentro de quatro paredes. Ao contrário, ela sai, alcança pecadores para Deus. Subtópico 2. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Essa foi a conclusão que chegou o próprio Senhor depois de uma espécie de pesquisa de campo. Uma das maiores necessidades contemporâneas da igreja é a de homens e mulheres de toda a faixa etária que digam ao Senhor da seara: quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Subtópico 3. Maturidade, oração, vidas. O que fazer diante dos grandes desafios da obra evangelística? Aonde encontrar trabalhadores motivados e dispostos a servirem ao Senhor, falando do Evangelho do Reino aos homens? O dono da colheita responde todas essas questões: rogar, pedir, suplicar a Deus em orações, para que Ele mesmo envie obreiros para o campo. O fruto maduro para missões mundiais. Deus não amou a única nação, raça ou povo. Ele amou o mundo. O Senhor deseja mostrar os seus atos de amor aos homens do mundo inteiro, por meio da sua igreja. Ele faz seu braço mover-se do jeito que Ele quiser, mas Ele alegra-se quando o seu corpo, a igreja, levanta-se em seu nome para amar os perdidos, pregar o Evangelho e curar os corações. Conclusão. O teólogo Robert Einstein Nichols escreveu: Jesus não modelou nenhuma organização e nem plano de governo para essa sociedade, a igreja. Podemos dizer, seu dom, a igreja, foi Ele mesmo. Irmãos, aqui a gente vai concluir.
porque a hora já nos corre, mas aqui quando fala, né, a respeito do pedir ao Senhor, porque o Senhor ele vai reconhecer dentro da sua peregrinação, Jesus ele começa a perceber que as pessoas estão muito sedentas e as pessoas estão famintas por conhecer a Ele. Só que Jesus tem a percepção de que poucos são as pessoas que estão interessadas a fazer. Em um dos sermões, o Senhor ele vai dar um sermão um pouco duro e as pessoas vão dizer assim: duro é ouvir esse sermão, quem pode ouvi-los? E a Bíblia fala que as pessoas eles começam a se separar, eles começam a sair porque falam que o sermão do Senhor é duro, o discurso do Senhor é duro. E quando Pedro vai questionar ao Senhor sobre isso, ele vai falar: Senhor, duro é esse sermão, quem pode ouvir isso? Ele vai falar que é ir com eles também, porque eles estão se afastando, porque a palavra não é que ela seja dura, mas é uma palavra de renúncia. A palavra do Senhor ela não é uma palavra amarga, ela não é uma palavra árida, não, mas é uma palavra que traz renúncia. Você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que começar a se privar de muitas coisas, você vai ter que começar a se separar de muitas coisas. Então, quando Cristo tem essa percepção de que as pessoas a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, é que Cristo está falando: olha, tem muita gente que está presa à sua família, tem muita gente que está presa ao seu trabalho, tem muita gente que está preso ao celular, tem muita gente que está preso aos seus filhos, tem muita gente que está presa ao seu esposo. Então Jesus está falando assim: ó, vocês que já estão com a mão na arado, orai ao Senhor da colheita, porque Ele vos enviará alguém. Então, irmãos, quando a igreja está coletiva, em comunhão, a orar ao Senhor, para buscar o Senhor, para buscar conhecimento, para receber os dons espirituais, quando a igreja está numa comunhão, ela realmente está num único propósito, o Senhor envia os ceifeiros, o Senhor vai enviar ajuda. A igreja nunca será órfã, irmão. A igreja nunca vai ficar órfã, porque Cristo sempre vai estar enviando alguém. Porque sempre vai ter um remanescente, ainda que seja poucos, você sempre vai ver alguém na igreja e o Senhor sempre vai honrar esse alguém, amém? Então eu quero convidá-los para ficar de pé, vamos orar para encerrar. Glórias ao Senhor. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, o tempo é um pouquinho curto, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do entendimento dessa revista, o entendimento que eu também tive sobre a palavra. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Senhor nessa noite, porque o Senhor, meu Senhor da glória, é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, nos trazer entendimento sobre a Tua palavra e não venhamos ficar limitados, Senhor da glória, apenas por esse dia, mas que venha nos despertar, meu Senhor da glória, a cada dia a conhecermos, a aprofundarmos na Tua palavra. Senhor, glorifica o Teu nome sobre as nossas vidas, abençoa cada um, nos permita, meu Senhor da glória, termos, Senhor da glória, um crescimento, um amadurecimento, para poder termos uma maturidade espiritual, Senhor, alcançada, cujo Senhor, meu Pai, a qual é o cabeça da Tua igreja, a qual, meu Senhor, manda os movimentos, manda, meu Senhor da glória, as ordens sobre a Tua igreja, que o Senhor venha a ser glorificado sobre a vida de cada um de nós. Senhor, venha nos abençoar. É o que te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.